Olá pessoal, eu sou a professora Mariana Oliveira Arantes. Historicamente falando, a esfera pública esteve relacionada a um espaço onde há interação entre iguais, né? Então a gente teria aí, teoricamente, princípios universais que guiariam as relações nos espaços públicos, relações guiadas pela razão, pelos interesses. Enquanto no espaço privado, as pessoas seriam ligadas por laços naturais de afeto, ou seja, se são laços de afetividade, seriam relações desinteressadas. E também o privado seria o lugar onde a gente poderia viver a nossa privacidade, questões particulares, enfim. As teorias políticas feministas, sobretudo mais recentes, elas defendem que sem olhar para essa vida cotidiana que acontece aí na esfera do privado, né, nas relações afetivas, dos lares, a gente não se dá conta de como se organiza a vida cotidiana e, consequentemente, dessas relações de poder que estariam na vida cotidiana. Enquanto teorias mais clássicas suspendem essas conexões, né, trabalhando com essa dualidade da esfera pública e da privada, quando a gente faz isso, a gente acaba silenciando relações de poder que estariam aí no âmbito da esfera privada, né? E quando a gente olha, então, com crítica para essa dualidade, a gente acaba criticando essa ideia de que o espaço público seria o espaço da cidadania universal. Bem, a gente precisa olhar para esses estereótipos porque, por muito tempo, eles foram usados para legitimar a subalternidade dos personagens da esfera privada, como as mulheres, as crianças. Então, as mulheres teriam mais aptidão para determinados trabalhos e o homem para outros, e isso foi utilizado como forma de naturalizar, o que ajuda a legitimar a subalternidade da mulher. Essa ideia mesmo da maternidade como vocação, o quanto isso faz com que a mulher tenha cada vez menos participação nos espaços públicos e, consequentemente, se o espaço público é o espaço da política, das decisões, né, que interferem aí a vida das normas da sociedade, então as questões sobre a legislação nas quais nós vamos viver sobre, né, essa autoridade, a questão em relação às políticas públicas, se tudo isso é decidido no espaço público e a mulher não tem aptidão para desenvolver essas atividades do espaço público, ela deve se restringir cada vez mais a essa vida do privado. Então, a gente vai ter essa atribuição de atividades utilizada para legitimar essa subalternidade, né? Ou seja, o que essas autoras feministas vêm trazer é a ideia de que o comportamento na esfera privada legitima a pessoa na esfera pública. E para isso, a gente precisa olhar para as práticas que organizam a vida, não só na esfera pública, mas também na esfera do cotidiano, das relações de afeto, das relações na família. Essa divisão sexual do trabalho, onde a mulher teria aptidão para alguns trabalhos e o homem para outros, ela desvaloriza os trabalhos onde a mulher teria mais aptidão sobre, já que a gente sabe que o trabalho na esfera do privado, né, no lar, esse trabalho doméstico, ele é desvalorizado e, consequentemente, os trabalhos considerados masculinos, né, seriam mais valorizados, e isso se mantém até hoje. A gente sabe que, de maneira geral, quando a gente pensa nos vencimentos, né, nos salários, as mulheres costumam ser muito mais desvalorizadas, ganhar menos do que os homens. E, consequentemente, essa divisão sexual do trabalho traz muitas desvantagens para as mulheres em relação à sua atuação na vida pública, já que essa divisão que relega ao homem papéis, trabalhos na esfera do público faz com que ele possa desenvolver mais esses trabalhos que são realizados na esfera da vida pública e também que ele acabe tendo até mais tempo de lazer se a gente pensa em todas as atribuições que foram delegadas às mulheres no espaço privado, esse trabalho doméstico. Enfim,
tudo construído de uma forma a fazer com que a mulher tenha cada vez mais desvantagens para desenvolver com autonomia papéis no espaço público. E a participação política, ela não é uma questão da vontade. As mulheres não atuaram menos na vida pública ao longo da história da humanidade porque elas não quiseram, porque elas não tinham aptidão ou vontade de participar das questões da vida pública e, sobretudo, da política. Não. A gente foi desenvolvendo essa dualidade entre espaço público e privado de forma a olhar para as aptidões, para essas divisões, naturalizando muitas questões que, na verdade, são construídas historicamente, e isso foi trazendo esse papel e foi relegando a mulher ao espaço privado, né? Impossibilitando que ela desenvolvesse aí características e uma questão de tempo do trabalho, por várias questões, impossibilitando que ela desenvolvesse aí essa participação, por exemplo, na vida política, que seria relegada ao espaço público. Então, a gente também tem que pensar que quando a gente está falando de mulheres, a gente está falando de muitas mulheres e de grupos distintos entre as mulheres, né? Então, também, se a gente está fazendo a crítica à dualidade, né, das esferas pública e privada, a gente tem que olhar para o fato de que dentro da esfera pública a gente tem vários públicos, dentro da esfera privada a gente tem também vários grupos de personagens, e entre as mulheres a gente tem vários grupos de mulheres. E, por exemplo, as feministas negras chamando atenção para o fato de que, muitas vezes, para quem sofre, por exemplo, com racismo no âmbito do espaço público, a família, o âmbito do privado, ela pode ser um espaço de suporte e de proteção, onde você não sofreria tanto essas questões. Então, enfim, a gente tem que olhar para os afetos que são possíveis de serem desenvolvidos no espaço privado, mas também, é claro, para as violências que acontecem nesse espaço, que a gente sabe, né? Então, essas teorias, elas vêm chamando atenção para todas essas questões, para quanto o espaço é importante ainda manter uma divisão. Não é a proposta de acabar com essa divisão entre esfera pública e privada, porque a gente precisa também manter questões que são importantes dentro de uma vida privada, como a questão dos afetos, da família, do suporte, da proteção. Então, em relação a essa manutenção de uma privacidade na nossa vida, a gente tem autoras que vêm aí criticando esse espaço da vida privada, mostrando o quanto ele é carregado de violência, porém, a gente tem autoras trazendo essa ideia de que é importante garantir a privacidade, garantir um espaço de intimidade. Nesse espaço particular é onde a gente poderia recarregar e deixar de lado as tensões ligadas ao mundo do trabalho, por exemplo, seria o espaço dos afetos mesmo, né? Então, que o importante seria que a gente pudesse escolher com autonomia qual é o espaço da minha vida que eu quero manter no privado e qual é o espaço que eu quero abrir para o público, que isso também não pode ser imposto de uma forma autoritária, né? Então é importante que o Estado, sim, interfira em algumas questões da vida privada, porque, por exemplo, em relação à violência contra a mulher, a violência doméstica, é importante que o privado, que o Estado atue no sentido de criminalizar essa violência na vida privada. Então a gente precisa ter, sim, um Estado que olhe para o âmbito do privado, até por uma questão de garantia das liberdades, de proteção, mas a gente tem que ter essa limitação, né? Para que a gente consiga manter também um espaço de privacidade, onde a gente possa exercer a nossa intimidade. É no espaço da privacidade, por exemplo, que a gente exerce muitas questões ligadas ao controle do nosso corpo. E isso foi uma luta muito importante das feministas nos anos 60 e 70, né? Essa autonomia para lidar com o próprio corpo, com as questões sexuais, que geralmente são desenvolvidas no espaço do privado. Então, a gente precisaria manter
essa autonomia, essa intimidade, mas a gente também tem que ter um Estado que olhe para as questões que acontecem na vida cotidiana do espaço privado, já que também é um espaço de violência, não só de afetos. Esses afetos nem sempre são desinteressados, como se imaginou, né, algumas centenas de anos atrás. Então a gente precisa ter esse maior controle e regulação do Estado sobre a esfera doméstica, sobre a vida familiar, para garantir também as liberdades e proteção às mulheres, às crianças, criminalizar a violência, criminalizar os abusos que acontecem no âmbito doméstico. Então, uma questão também que acontece muito hoje em dia é o fato de que os comportamentos na vida privada, eles são utilizados, eles são julgados, utilizados para julgar quem seria a pessoa pública, né? Porque a gente vive cada vez mais essa interconexão, essa interdependência entre as esferas pública e privada. Então, é importante que a gente garanta que a gente possa escolher o que da minha vida eu quero manter no plano do privado, do íntimo, do particular, e o que eu quero abrir para a vida pública, para o espaço público, né? Obrigada, gente, por me ouvir.